Olá, irmãos na fé em Cristo, bem-vindos ao canal Acorda Portugal Católico. Hoje vou-vos contar a minha passagem pelos 40. Tan, 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 tan. Digo já que teve até histórias do Padre Christian Shankar. Fiquem para assistir. E também vou dar já 2 pontos essenciais para sair da crise dos 40. O primeiro, chegarmos à conclusão que o passado não se muda, dói menos se o aceitar. Aliás, vou dar 3 pontos, não 2, que são essenciais para abrir a porta e sair dessa crise. O segundo, colocar uma pedra sobre os objetivos passados. Tum, 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 tum. E o terceiro é se forçar a fazer a questão: "E agora? O que vou fazer da minha vida?" Fiquem aí. Então, vamos lá à partilha. Chegou a fase difícil dos 40 e quase que automaticamente comecei a avaliar os objetivos que tinha na minha vida. Cheguei à dura conclusão que os principais não tinha conseguido alcançar. Oh, 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 oh. E ainda mais grave, alguns, a janela de oportunidade se tinha fechado para sempre e nunca mais os poderia concretizar. E lá comecei a ficar ansiosa e triste, muito triste, e entrar no buraco da depressão. Foi então que aquela pergunta cruel, mas importante, veio à minha mente. E agora? O que vou fazer da minha vida? Claro que no início entrei em desespero. Fiquei sem objetivo. E ainda mais com o peso de não os ter alcançado. A dor no coração, a mágoa de não ter conseguido alcançar. Depois tinha chegado à conclusão que mais valia pôr uma pedra no assunto dos objetivos passados e avaliações e mesa-avaliações. Ficar no desespero não adiantava e comecei a rezar ao Senhor com a intercessão da Virgem Santíssima, pois sozinha não ia conseguir sair daquele buraco. Nas alturas em que me sentia mais em baixo, cá está as histórias do Padre Christian Shankar. A ouvir e a ver, claro. Do Padre Christian Shankar, o nosso querido Padre Christian Shankar. Vídeos motivacionais, como por exemplo, Como Vencer o Desânimo. Estes são títulos que vocês podem procurar. Outro tinha o título Seja bom para si mesmo, viva a vida. Outro, Muda a sua vida pelo poder da oração. Entre outros, tem muitos vídeos maravilhosos com as suas histórias únicas e engraçadas. Ao ouvir estas ideias positivas atraem pensamentos positivos na nossa mente, sentimentos positivos, rezando, pedindo o auxílio do céu. Comecei a sair do buraco e a tentar encontrar soluções. Senti que precisava de encontrar um grupo para conhecer novas pessoas e conviver. Além disso, no meu coração começou a surgir também esta ideia: se esses objetivos não aconteceram, era porque não tinham que acontecer. Sendo um que me custou muito, que era o meu desejo de ter filhos, de ser mãe, e até um objetivo que tem uma janela de oportunidades. A partir de determinado tempo, a mulher já não consegue. E mesmo já
nos 40, ainda conseguindo, seria muito arriscado. E pensava, se não consegui ser mãe, era porque não estava nos planos de Deus. Precisava então de novos objetivos e verdadeiramente importantes. Continuei a rezar, com falhas, sim, certamente. Pelo que percebi, é normal nos seres humanos, quando estamos a fazer para nós próprios, sozinhos, desistirmos. Temos que ter estímulos, temos que ter ajudas. E então, não foi. Ainda estou no caminho, como se costuma dizer. Mas, entretanto, chegou ao meu conhecimento, já não me recordo bem como, mas chegou ao meu conhecimento que numa capela até dedicada à Nossa Senhora, aqui no monte, perto de mim, um diácono ia promover a criação de um grupo de estudo do Tratado da Verdadeira Devoção e a consagração, que depois com a consagração a Jesus pelas mãos de Maria, no fim, pelo método de São Luís Guinhão de Montfort. Confesso que já tinha ouvido falar na internet um pouco desta consagração e não deste método de São Luís Guinhão de Montfort, mas só tinha ouvido falar, não conhecia o pormenor. Mas para tudo, pensei, tenho de me inscrever. E assim o fiz, ainda que não soubesse muito bem o que é que eu ia estudar, mas sabia que ia ter um grupo de pessoas com os mesmos interesses que eu, da mesma fé católicas, da mesma fé do que eu, que iam estar reunidas uma vez por semana, que seria a hipótese de eu conhecer novas pessoas e conviver também, que haveria sempre algum momento para convívio. E lá fui, lá me inscrevi, lá fui, confessando que no início as minhas intenções não eram muito profundas para estar ali. Mas com o tempo, as razões tornaram-se muito profundas e foi maravilhoso estudar o tratado e fazer a consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Foi maravilhoso. Descobri, então, a minha verdadeira missão, que era a mais importante de toda a humanidade, para toda a humanidade, que é ser santo, me santificar. E claro, não me santificar apenas a mim, também ajudar os outros a se santificarem, a ser um instrumento nas mãos de Deus para conseguir atingir estes objetivos. E é certo que logo estávamos todos também no grupo, ou a maior parte, ou muitos do grupo, empolgados para fazer algo. E uma das pessoas queria um grupo de oração e eu aceitei e fui membro fundador, ainda sou desse grupo de oração. E ao mesmo tempo também senti a necessidade de criar algo e criei já que o grupo de oração estava criado, criei um grupo de leitura. Criei um grupo de leitura católica de livros católicos para que, em conjunto, e também com interesse da minha parte, também com o padre Gabriel Vilaverde, só que, como já vos tinha falado, eu tenho esse problema. Por si, sozinha é muito mais difícil para mim de conseguir, mesmo muito empolgada, de conseguir ter uma frequência e de manter essa frequência. E então, claro, o meu estudo não foi assim muito longe. Como comecei nos dias que eu tinha programado para fazer este estudo,
acabei por desistir e pensei, não pode ser assim, não posso desistir. E ainda mais, depois de ter lido a frase de Santo Agostinho, que diz que não podemos amar o que não conhecemos, como é que eu ia amar a Santa Igreja, a doutrina que Cristo deixou, o próprio Cristo, que é o principal, amar a Cristo, se eu não conhecia? E esta forma como eu estou a falar até parece que eu não nasci dentro do catolicismo e que abandonei o catolicismo, não. Eu nasci numa família católica, fui batizada, fiz a catequese infantil, a catequese da adolescência, a catequese da juventude, fiz o crisma, fui catequista também da adolescência, pronto, membro ativo da Igreja Católica, até de uma determinada fase, depois fui trabalhar para longe, já não era tão. Claro, sempre fui à missa, ia à missa ao domingo, ou então ao sábado, a vespertina. Que a oração pode mudar a nossa vida, rezar, rezar. Partilhem, irmãos. Deixem nos vossos comentários se sentirem confortáveis. Quem já passou pelos 40, se passaram por esta crise ou não, como é que a ultrapassaram. Podem deixar aqui nos comentários. Lembrem-se, um bom comentário pode ajudar os outros. Até o próximo vídeo.